Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Biorevisando, e hoje nós iremos tratar da segunda parte do nosso conteúdo sobre teorias evolutivas. Na aula passada nós falamos sobre Lamarckismo e as suas leis do uso e desuso e os caracteres adquiridos. Hoje nós vamos falar de outro conteúdo, que é o Darwinismo. Bom pessoal, na aula passada, no outro vídeo, nós falamos sobre o Lamarckismo. Hoje nós iremos falar sobre Darwinismo, especialmente sobre Charles Darwin. Pessoal, quem foi Charles Darwin? Charles Darwin, ele nasceu, é um inglês, nasceu no ano de 1809 e ele tem a sua família totalmente descendente de médico. Seu avô era médico, seu pai era médico, e, consequentemente, o seu pai queria que ele também fosse médico. Inclusive, Darwin, aos 17 anos, ele estava no seu estágio de medicina, quando fez uma autópsia de um corpo de uma criança e decidiu que não queria, de fato, seguir esse ramo. Quando falamos em evolução, é impossível não citar Charles Darwin, até porque ele ficou conhecido como o pai da evolução. E como ele ficou conhecido desse conceito? Quando Darwin desistiu da medicina, por volta do ano de 1831 até o ano de 1836, Darwin navegou sobre os mares através do navio Beagle. E nesse período de aproximadamente 5 anos, Darwin coletou muitas amostras de insetos, de pássaros, de fósseis, e anotava tudo no seu caderno. Nesse conceito sobre a evolução das espécies, foi quando ele se baseou pelo livro de Thomas Malthus. Quem foi Thomas Malthus? Thomas Malthus foi um economista que, ao publicar o seu livro, ele dizia que as espécies estavam crescendo muito rápido, ou seja, a população estava crescendo muito rápido. Isso fez com que Malthus publicasse no seu livro que poderia haver neste período muita fome e miséria, porque os alimentos estavam sendo produzidos de forma aritmética, enquanto a população crescia de forma geométrica. Ia chegar um determinado período que a população, os demais seres vivos, com o crescimento populacional, seria controlado pelos seus limites impostos pelo meio. Isso faria com que a falta de recursos disponíveis levaria à disputa entre os organismos, e aqueles organismos com características mais vantajosas seriam mais favoráveis e adaptados a sobreviver naquele meio. Em uma das visitas de Darwin, através da ilha de Galápagos, duas coisas deixou ele muito intrigado. Primeiro foi o tamanho das tartarugas gigantes, e através também dos tentilhões, que é um tipo de pássaro. Ele viu que pequenas modificações estavam relacionadas com elas. Por exemplo, tinha espécie de tentilhão que o bico era mais alongado, outro mais atrofiado. Uns o bico era mais afiado, outro era mais curto. As penas de alguns eram mais vantajosas, outras eram menos vantajosas. Alguns tinham coloração mais escura, outros coloração mais clara. Alguns tentilhões se alimentavam de folhas, de frutos, de grãos, outros de pequenos animais, outros de nozes. Isso fez com que Darwin começasse a pensar um pouco de como essas espécies elas faziam parte de um mesmo ancestral comum. É um processo típico de radiação adaptativa. E com que o seu ancestral comum, devido à escassez de alimento ou mudança do clima, migrou para várias regiões. E no processo de milhares de anos, muitas espécies foram formadas, com características divergentes sobre outras. Baseado nos estudos de Malthus e com as suas anotações, as suas visitações da ilha de Galápagos, Darwin ele propôs a publicação do seu livro em 1859, chamado Origem das Espécies, a qual ele falava sobre que as espécies
elas faziam parte de descendentes que sofriam modificações partindo de um mesmo ancestral comum. E de lá ele criou a sua teoria, a famosa teoria da seleção natural. O que é que diz a seleção natural? A seleção natural é uma teoria que ela diz que os seres vivos eles têm um tipo de variação individual e que os mais adaptados eles são aptos a sobreviver a essa seleção natural. Por exemplo, lembra do exemplo de Lamarck, onde o meio ambiente cria a necessidade e o indivíduo ele sofre a modificação para se adaptar a essa necessidade, lembrando o conceito de Lamarck. Lamarck ele dizia que as espécies, através da sua lei dos desuso, quanto mais se utiliza um membro do seu corpo, mais ele tem propensidade a evoluir. E a girafa só adquiriu o pescoço longo para alcançar os arbustos altos. O que é que pensa Darwin sobre o exemplo das girafas? É simples. Para Darwin, sempre existiu girafa de pescoço longo e girafa de pescoço curto. O que é que aconteceu? Numa escassez de alimentos rasteiros, as girafas de pescoço longo tiveram que se adaptar aos arbustos altos, às plantas altas para não morrer de fome. E o que aconteceu com a girafa de pescoço curto? Ela simplesmente morreu de fome. E isso fez com que a girafa de pescoço longo sobrevivesse, ficasse apta e reproduzir os seus descendentes, e a girafa de pescoço curto não sobreviveu e morreu de fome. Que é um exemplo que eu citei agora. Parece que essa girafa aqui levou uma barroada de um caminhão, mas ela morreu de fome porque não alcançou o arbusto alto. Então, como explicar que hoje só temos apenas girafa de pescoço longo? É uma teoria que também Darwin ele publicou um dos seus livros, que é a teoria da seleção sexual. Ou seja, as espécies costumam competir entre si para ver quem fica com a fêmea, com a água, com a comida e com o território. Ela é dividida em intersexual e intrasexual. Intersexual é quando há essa competição. Intrasexual é quando a fêmea escolhe o macho que quer ficar, por apresentar características mais vantajosas. Entenderam? Baseado nos conceitos de Darwin, um outro inglês, Alfred Wallace, ao ver o livro Origem das Espécies de Darwin, ele publicou seus artigos e também mandou carta para Darwin, eles trocaram mensagem e, por incrível que pareça, de forma independente, os estudos de Wallace também batiam com os estudos de Darwin. Ou seja, ele dizia que a natureza, assim como Darwin, a natureza cria recursos que são limitados e por isso a disputa entre os organismos faz com que aquele que consiga vencer se adapte àquele meio e mantenha a sua seleção natural. É um fato que o número de indivíduos de uma população constante, os organismos com características vantajosas têm, portanto, mais chance de sobreviver e reproduzir. Imagine só, uma floresta que tenha ratos brancos, ratos cinzas e ratos pretos. Imagine agora que essa floresta pegou fogo durante 3 dias. Aí o fogo lá foi controlado, apagou e aquela floresta antes verde, toda cheia de abundância e espécie, agora está toda preta. E alguns ratos brancos, pretos e cinza conseguiram se esconder nos buracos, nas pedras e após 3 dias saíram para caçar. Durante algum tempo percebeu-se que a população de ratos brancos estava sendo menor que a de ratos pretos e ratos cinza. O que é que você consegue adaptar em relação a isso? Isso quer dizer que os ratos brancos, ele diminuiu a sua população porque a sua coloração ficou mais exposta aos predadores.
enquanto os ratos pretos, para eles funcionaram meio que uma camuflagem. Camuflagem e mimetismo é uma forma também de sobreviver entre as espécies, onde elas conseguem se livrar dos seus predadores e conseguir reproduzir os seus descendentes. Então, meus amigos, meus alunos, não é o mais alto, não é o mais baixo, não é o mais forte, não é o mais fraco, não é o mais gordo, nem o mais magro, nem o mais feio, nem o mais bonito. É aquele que melhor se adapta no meio. Enquanto para Lamarck o ambiente cria a necessidade da espécie evoluir, para Darwin é o contrário. Para sobreviver, a espécie tem que se adaptar àquele determinado tipo de meio. Ok? E lembrando que Darwin era muito contestado porque essas características que as espécies evoluíam, ele não conseguia explicar como era passado aos seus descendentes. Somente associado com os estudos de genética foi que isso foi explicado no decorrer dos anos. Deixa aquele comentário e até a próxima.